Em 1945, os Estados Unidos descobriram um dos maiores crimes da história moderna. Milhares de vítimas, documentação detalhada, responsáveis identificados, e decidiram não fazer nada. Não porque não soubessem, não porque as provas fossem fracas demais, mas porque os criminosos tinham algo que os americanos queriam mais do que justiça. Um segredo, e esse acordo, fechado nas sombras do pós-guerra, foi enterrado por décadas, até que alguém começou a fazer as perguntas certas. Fala pessoal, aqui é o Lucas, e esse é o Oculta História. Deixa o like e se inscreve, porque hoje a gente vai falar sobre um dos acordos mais sombrios que um governo democrático já fez nos bastidores da história, beleza? Então, bora pro vídeo. Manchúria, nordeste da China, 1936. O Japão Imperial controlava a região e nas margens da cidade de Harbin mandou construir um complexo enorme. Na época, disseram os moradores locais que era uma fábrica de processamento de madeira, mas não era. Era a Unidade 731, um programa secreto de pesquisas em guerra biológica e química do exército imperial japonês. E o homem por trás disso tudo era o general Shiro Ishii, um médico formado, brilhante, metódico e completamente desprovido de qualquer limite humano. A missão oficial da unidade era pesquisar doenças e desenvolver proteções contra ataques biológicos inimigos. A missão real era outra. Ishii acreditava que a única forma de avançar na medicina da guerra era testar em seres humanos vivos, e tinha acesso a um suprimento praticamente ilimitado de prisioneiros de guerra, chineses, russos, coreanos e eventualmente americanos e australianos capturados. Eles eram chamados internamente de Maruta, em japonês, toras de madeira. O que aconteceu dentro daquele complexo durante quase uma década é o tipo de coisa que, quando você lê, precisa parar, respirar, mas o que aconteceu depois que a guerra terminou, esse é o verdadeiro crime. Estimativas conservadoras apontam para entre 3.000 e 10.000 pessoas mortas dentro da unidade 731 durante os anos de operação. Outras análises sugerem que o número real pode ser muito maior quando se considera toda a rede de subunidades espalhadas pela Ásia. Os experimentos não tinham paralelo na história da medicina, não porque fossem avançados, mas porque eram deliberadamente desumanos. Ishii e sua equipe testavam as armas biológicas diretamente em prisioneiros vivos, cultivavam pragas, cólera, tifo, mediam com pressão científica quanto tempo o corpo humano levava para ceder. Tudo era documentado. Tudo tinha número de protocolo, relatórios detalhados e fotografias. Isso é importante, porque essa documentação minuciosa, esse registro clínico e frio de anos de atrocidades, foi exatamente o que salvou Ishii e sua equipe do julgamento. Em agosto de 1945, quando a rendição japonesa se aproximava, Ishii ordenou a destruição do complexo. Os edifícios foram dinamitados, documentos queimados. As últimas vítimas ainda vivas dentro da unidade foram executadas para não deixar nenhuma testemunha. Então, Ishii voltou para o Japão, foi para casa e esperou. E ele tinha certeza de que seria julgado como criminoso de guerra, e tinha um plano caso isso acontecesse. O que ele não esperava era que os americanos fossem fazer uma proposta antes mesmo dele precisar usar esse plano. Quando as tropas americanas chegaram ao Japão e começaram a investigar os crimes de guerra, encontraram rapidamente os rastros da unidade 731, sobreviventes locais, registros parciais e relatos de ex-soldados. Então, encontraram Ishii. O general se entregou aos investigadores americanos e imediatamente fez uma oferta. Todos os seus dados, todos os resultados dos experimentos, anos de pesquisa em guerra biológica que nenhum laboratório ocidental poderia replicar, porque nenhum laboratório ocidental estava disposto a fazer o que ele fez para obtê-los. Em troca, imunidade total. Para ele, para toda a equipe, para todos os envolvidos. O acordo foi fechado em 1948. Classificado como secreto pelo governo americano, Shiro Ishii nunca foi julgado. Nunca foi preso, morreu em 1959 de câncer de laringe em sua casa no Japão. Tinha 67 anos. Vários membros de sua equipe seguiram carreira na medicina civil japonesa do pós-guerra, alguns se tornaram figuras respeitadas, alguns deram aulas em universidade. O governo americano manteve o acordo em sigilo por décadas. Foi apenas em 1994, quase 50 anos depois, que documentos desclassificados começaram a revelar os detalhes do que havia sido negociado. O governo japonês, por sua vez, negou oficialmente a existência
existência da Unidade 731 por décadas. Só em 2002, um tribunal japonês reconheceu que a unidade havia existido e que experimentos em humanos foram realizados, sem, no entanto, responsabilizar ninguém. Mas o que me deixa em silêncio não é o crime em si. É a pergunta que fica: quanto do que chamamos de avanço científico foi construído sobre dados obtidos dessa forma? E quantos outros acordos como esse existem? Ainda fechados, ainda secretos, ainda esperando alguém fazer a pergunta certa. Existe um detalhe que poucos contam quando falam da Unidade 731, Nuremberg. Em 1945, o mundo criou os julgamentos de Nuremberg para processar os criminosos de guerras nazistas, e um dos principais princípios que saiu de lá, o Código de Nuremberg, estabeleceu para sempre que nenhum experimento científico pode ser feito em seres humanos sem consentimento voluntário. Esse código existe por causa dos crimes nazistas, e ele é ensinado em toda a faculdade de medicina do mundo, e foi criado exatamente no mesmo ano em que os Estados Unidos negociavam imunidade para um homem que fez coisas muito piores. O Tribunal de Tóquio, o equivalente asiático de Nuremberg, julgou e condenou líderes militares japoneses por crimes de guerra, mas a Unidade 731 foi deliberadamente excluída das acusações, a pedido americano. As vítimas, a maioria chinesa, nunca receberam reconhecimento formal do governo japonês, nunca receberam reparação, muitos sequer foram identificadas. Em Harbin, onde o complexo existiu, há hoje um museu. As pessoas fazem fila para entrar. A maioria dos visitantes é chinesa. Turistas ocidentais raramente aparecem por lá porque raramente sabem que aquilo existiu. A Unidade 731 não é uma unidade histórica sobre monstros. É mais perturbador do que isso. É uma história sobre homens normais, médicos formados, cientistas treinados, burocratas eficientes, que construíram um sistema de atrocidade dentro de uma lógica que eles mesmos consideravam racional. E é uma história sobre outro conjunto de homens normais, funcionários do governo americano, generais, advogados, que olharam para esse crime e fizeram um cálculo frio. Os dados valem mais do que a justiça. Eles não estavam errados na matemática, estavam errados em tudo ou mais. O segredo foi mantido, a impunidade foi garantida, e as vítimas da Unidade 731 entraram para a história sem nome, sem rosto, sem justiça, classificadas até o fim como toras de madeira. Se esse vídeo te perturbou, como deve perturbar, compartilha. Esse é o tipo de história que precisa sair da sombra. Deixa o like e se inscreve no Oculta História, que vem muito mais história por aí. E até o próximo vídeo. Valeu!